Você está no Mangaka Cast, o podcast do mangaka. Hoje a gente vai falar sobre um anime aqui que, pelo que eu pesquisei brevemente, muita gente gostou, que se chama Plutter. Não sei se eu falei certo, tá? Mas esse é o nome ali, o nome final ali é um nome para variar, né? Tem sempre uns nomes complicados. Mas o ponto é pra gente que fala português, né? Mas, enfim, o ponto é que esse anime ele se retrata em bases, né, de referências muito interessantes, mas ele não fica preso. É importante que o autor percebeu que não dava para ficar preso no começo ali. O começo é meio fraquinho e tal, porque fica muito preso em referências. Depois eles melhoram muito o anime fica bom porque eles criam enredos, tá? Sempre falo isso, você roteirista, você mangaka, você que está aprendendo a desenhar, você que está aprendendo o roteiro, é muito importante, muito, você aprender a fazer enredo. Sempre falo bastante isso. O que é isso? Você pegar e criar uma temática a partir daquilo ali. Ou seja, vai ter uma adrenalina, vai ter uma história, vai ter algo pelo que as pessoas falam, nossa, eu preciso ver o próximo episódio. Se você não conseguir criar esse enredo, você nunca vai ser um autor ou uma autora de verdade, tá? Você vai ser sempre aquele lá que tem talento para desenhar, que tem talento para fazer isso, para animar, para não sei o que, mas não sabe fazer. Então, no fundo é só blá blá blá, né? É o talentoso que nunca dá em nada. Então, por quê? Porque não sabe fazer enredo, não sabe colocar ali como uma pessoa fazer a pessoa ficar assistindo aquilo ser tão legal que a pessoa fica assistindo, ela quer saber mais daquilo, né? Então, como que faz isso? Esse anime, ele percebeu que começou meio sem graça e depois colocou enredo, entendeu? Como que você faz isso? Esse anime, ele pega referências. Quais são as referências que ele pega? É muito gritante. Fullmetal Alchemist ali é totalmente preso em Fullmetal Alchemist, as referências. O filme O Preço do Amanhã, né? Que é muita referência. E The Lost Canvas, já que o Hypnos é um dos personagens principais desse anime. Então, não é questão do Hypnos ser o principal por causa do The Lost Canvas. Mas quem assistiu sabe que está desenhado igual, né? Parecido. Então, é uma referência muito nítida. Então, óbvio que o Hypnos poderia fazer parte do anime, mesmo sendo o cara nunca teve assistido The Lost Canvas ou lido The Lost Canvas, obviamente. Mas ficou muito gritante ali que o cara pegou de referência. Então você tem The Lost Canvas, que pra mim é um dos melhores e pra muitos é um dos melhores animes que existem em mangás. Você tem Fullmetal Alchemist, que é um tremendo sucesso há muitos anos, né? Sempre foi um tremendo sucesso. E é um dos preferidos de muita gente. O filme O Preço do Amanhã, que é um filme que é muito bom com Justin Timberlake, que é sobre essa coisa, é um filme que pouca gente entendeu, porque é um filme muito forte. Ele fala do realismo social, da diferença social, de por que tem tanta diferença social na sociedade, né? Como, por exemplo, até hoje a gente vê bastante, até nos Estados Unidos, que é um país bastante próspero, você vê, tem lá uma outra cidade que ainda é bem precária e foi inspirado nisso. Por quê? Porque foi inspirado nessa questão da manipulação, né? De uns terem muito e outros terem pouco e aquela coisa tal. Tirando a parte de esforço, mentalidade, investimento, essas coisas. Mas tirando isso, mesmo assim ainda vai ter muitos que vão ter muitos e poucos, e muitos que vão ter pouco. E aí fica essa questão, né? Então O Preço do Amanhã é um filme que tem essa questão bastante colocada, né? Ali, e o anime é totalmente inspirado no filme O Preço do Amanhã. Então, que é um filmaço, né? Então, se você não entendeu o filme, achou muito realista, muito cabeça, não quer assistir, não sei o quê, dificilmente você vai ser um bom roteirista, até uma boa pessoa, tá? Porque essa reflexão é uma reflexão muito forte, né? O filme foi feito para isso. Então, e aí o anime ele consegue colocar um enredo interessante. Na outra parte tem um pouco de sensualidade e tal, mas nada avacalhado, então ficou bem legal. O ponto é que também no final eles abordam bastante a questão psicológica das comparações femininas, né? Que mulher tem muito isso, né? De ficar se comparando, tal, comparando o corpo uma da outra. Tem bastante isso no final. Bom, o anime se retrata na história de um dos personagens principais, que é conhecido como Barão Vermelho. O que é isso? E aí o Barão Vermelho nada mais era do que o famoso loser, né? Ele era o cara ali, o fraquinho ali do exército e tal. E aí ele recebeu o DNA do deus Hypnos, né? Que era a divindade que comandava a igreja e o exército ali. E aí o que acontece? Que meio que comandava a sociedade ali. E aí ele passou uma cientista fez ali uma transfusão de sangue do deus Hypnos para ele. E aí ele virou o Barão Vermelho, que é o quê? Que é uma mistura de humano com uma divindade tão top, digamos assim, né?
E aí, já que hipno significa aprender, a hipnose significa aprender, também significa sono, cochilo, todos os estados do sono. Então é uma divindade extremamente top, extremamente suprema, né? Extremamente divina. Então, está acima de quase todos os deuses. Claro, alguns ainda estão acima, mas é uma divindade bem top. O ponto é que esse nível top de divindade, né, tão top assim, é óbvio que a diferença é muito grande. Então, quando ele faz o teste ali, até antes dessa cena, quando ele faz o teste ali com os rapazes e ele ameaça matar o rapaz ali, sai aquela energia, né, de divindade e tal, e a estrela, tudo. Então tem coisa assim bem... E ele, né, esse anime tem muito a ver com a vida, tempo de vida, enfim. Então, mas a coisa começa mesmo, o grande lance é nisso. E aí eles criam ali, o Hypnos e a turma deles criam o exército que não mata. Então eles só vão lá, tipo o Samurai X, né, que ele não mata mais. Ele faz uma espada ao inverso lá, com a lâmina ao contrário, para ele não matar, só corrigir a pessoa. E aí qual que é o grande lance? A gente vai pegar nisso e aí vai estudar exatamente essa parte do roteiro. A partir daí que fica bom mesmo, nessa parte para frente. Que aí eles criam um exército que não pode matar. Nisso, o que acontece? Digamos assim, os que era contra, ali, o governo contra eles, atacaram, né, de surpresa, e aí eles, obviamente, tendo um ser ali que é, né, de nível inigualável, eles conseguiram ir lá, ele conseguiu ir lá e, apesar, né, dos apesares, conseguiram ali ganhar dos caras. Só que a hora que os caras estavam meio que ali para ser derrotado, sobraram alguns dos últimos, o cara lançou uma barrigada no cara falando que tinha uma bomba dentro deles, um dispositivo e que explodir, só se matassem eles que não ia acontecer isso. E ele acaba matando todos eles. Só que aí o cara, antes de morrer de vez, né, fala pra ele, era mentira, eu tava mentindo. Então você me matou à toa, basicamente. E aí ele morre. Então, e aí obviamente o cara pira, né? Claro, ele finge que não, tal, mas ele começa a pirar. E aí ele que mata para os outros não precisarem matar, para o seu exército que não mata, ele que mata quando precisa matar. Nisso, obviamente, ele despiroca, né? Óbvio. E aí ele usa a máscara de caídos, né? De seres doentios que piraram de vez, né? Então, esse é o ponto. E aí ele não... Essas máscaras, logo depois, colocam ele numa dimensão paralela e começa a fazer, digamos assim, psicologia depressiva nele. Mas ele consegue atingir a luz ali, lembrar dos amigos, da menina que gosta dele e tal. Destrói as máscaras, né? E consegue voltar para o mundo ali e consegue voltar a ser ele mesmo. E no final ele termina ali com ela tal. O ponto é que é um anime assim que é meio longo, apesar de não ter tantos episódios, ele é longo, assim, ele é um roteiro um pouco cansativo, tá? Só porque o começo é muito fraquinho mesmo, mas depois vai ficando muito bom. Então esse enredo, assim, existe sempre aquela temática, como que eu vou terminar um anime ou um mangá que esteja muito bom? Simples, terminando. Por quê? Esse é o segredo. Muitas vezes o autor ou a autora quer inventar moda, os autores, nossa, autor ou autora que quer inventar moda, sempre, fazer mais uma temporada, já tá assim, no limite. A pessoa quer fazer mais uma temporada, mais um filme. Cuidado, sempre falo isso. Obras boas, menos é mais, tá? Porque aí não corre risco de estragar, né?